Olá pessoal, eu sou Lígia Porchat, sócia e gestora aqui da Athena Capital e hoje eu vim falar sobre o nosso fundo de infraestrutura. Acho que está muito em pauta, né? O fundo de infraestrutura é muito importante trazer os conceitos que estão por trás do nosso fundo ter sido organizado e construído sendo hedge ativo. Quero mostrar para vocês quais foram os racionais, mostrar um pouco da curva de juros, dos impactos e da importância de ter um fundo agora de infraestrutura atrelado a IPCA e não redeado. Vamos lá? Primeiro gráfico na tela para vocês. Eu trouxe aqui um histórico desde 2006 até 2025 do juro real no nosso país. A gente nota que houve alguns poucos momentos da história, obviamente após o Plano Real, gente, que o juro real ele ficou acima de 7,5%. Foi na época do subprime ali, 2006, 7, 8. Na época do governo Dilma, né, 2014, 15, depois já com o Temer 16 e agora, novamente, estamos num juro real extremamente elevado. Como vocês podem ver na tela, nós criamos duas bandas, são essas duas linhas paralelas em amarelo. Essas bandas de juro real, 6,5 e 5,5. O que elas significam, gente? O nosso fundo de infraestrutura, ele vai ser sem hedge, ou seja, todas as debêntures lá dentro estarão simplesmente atreladas a IPCA, debêntures de infraestrutura, e o fundo segue o IMAB, claro, acrescido de spread de crédito. Então, a vida segue quando o juro real for acima de 6,5 sem hedge. Nós faremos hedges parciais, regra de 3 mesmo, quando o juro real bater 6,5, que não é o caso agora. O juro real entre 6,5 e 5,5, nós faremos hedges parciais, ou seja, transformaremos o fundo para CDI, virará pós-fixado, e quando o juro real finalmente bater 5,5 para baixo, o fundo será 100% redeado. Ou seja, tiraremos a volatilidade de mercado e o fundo passará a ser pós-fixado, assim como o nosso yield de 30, por exemplo. Mas ainda, obviamente, os ativos que comporão a carteira serão ativos atrelados a debêntures de infraestrutura, claro. Mas em termos de mercado, o fundo não terá esse risco da variação do juro real. Olha que interessante, por que a gente fez isso, pessoal? Qual foi o racional por trás? Eu acho que é muito importante trazer outro gráfico para que vocês entendam o racional. Esse gráfico na tela, ao longo de 2024, como vocês podem ver, o juro real, ele de janeiro até o final do ano, o juro real foi de 5 e alguma coisa para 7,40. Vocês podem ver lá, o juro real foi de 5,33 para 7,40. E no gráfico de baixo, em verde, qual foi a rentabilidade do IMAB, que é a rentabilidade justamente dos títulos atrelados ao IPCA. Ela foi de zero, né? A gente parte de zero, para menos 2,09%. O que a gente conclui disso, pessoal? Que quando o juro real abre, quando ele sobe, a gente tem perdas na carteira, nas carteiras atreladas ao IPCA. Então esse eu acho que é o grande medo do investidor, né? Se em 2024 os fundos de infraestrutura que não eram redeados, eles dão cota negativa, eu não quero essa cota negativa. Só que existe um erro conceitual, gente, que é isso que eu quero chamar a atenção. Quando nós estamos entrando num juro real, né, de 7,5%, 8%, é óbvio que se for de 7,5% para 9%, haverá perdas. Mas a probabilidade maior é que esse juro real feche. E é aí que está o racional do nosso produto. Não entendemos que faz sentido a gente redear o fundo num momento de juro real muito alto. É uma oportunidade da gente ganhar muito dinheiro olhando num horizonte de 12 a 24 meses. Porque esse juro real ele tende a fechar, a encurtar, a ser menor o valor dele. O que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que em 2024 houve perdas nos fundos de infraestrutura que não tinham hedge porque o juro real abriu, quando esse juro real fechar, e agora a gente parte já de um ponto muito alto de juro real, haverá ganhos expressivos, ganhos muito superiores ao CDI e isentos de imposto de renda. Olha a maravilha desse negócio. Por isso que nós fizemos essa estratégia de fazer um hedge parcial, mas não é um multimercado, pessoal. Isso é muito importante frisar aqui para vocês. A gente não vai achar que o juro real vai fechar e por causa disso deixaram de não fazer hedge. Não. Bateu 5,5 o juro real, o fundo ficará indexado ao CDI. E aí a gente não corre o risco de, eventualmente, se o juro real for para 5,5, de 5,5 para 7,5 novamente, a gente entregar todo o resultado do fundo. Vocês já pararam para pensar que os fundos que vocês têm agora
redeados, 100% redeados de CDI, eles, se o CDI cai, a vida vai seguir, nada vai acontecer, eles não vão ter os ganhos expressivos dos fundos atrelados ao IPCA, porém, os spreads estão abaixo, estão péssimos, a gente não tem spread. Se os spreads abrirem, esses fundos não só darão cotas ruins, como poderão eventualmente dar cotas negativas. Então, o investidor hoje ele está fugindo do fundo a IPCA, porque ele pensa que ele vai ter volatilidade e vai estar muito seguro num fundo redeado a CDI. Porém, na nossa visão, não faz sentido. Agora, a gente tem um fundo de infraestrutura atrelado a CDI. Por isso que a gente lançou o nosso fundo híbrido. E é um fundo único no mercado, inclusive, pessoal. Ele é um fundo híbrido que, flexível, a gente, ora, faz sentido a gente ter o fundo solto, a IPCA, ora fará sentido a gente ter o fundo atrelado a CDI. Por quê? Porque numa eventual abertura do juro real, nós não entregaremos o resultado de volta, que é o que os fundos que são 100% soltos a IPCA, o que eventualmente vai acontecer. Ele vai ganhar dinheiro quando o juro real for alto e fechar, mas ele vai entregar todo esse retorno quando o juro real abrir novamente, porque volatilidade dos mercados fazem parte da vida. Então, ora os fundos vão ganhar dinheiro, ora eles vão perder dinheiro. A gente quis colocar num fundo só um mix dessas duas estratégias. Então, quando o juro real for alto, sem hedge. Quando o juro real for baixo, a gente vai lá e redia para 100% do CDI o fundo, ele vai ficar indexado a CDI. E para finalizar, eu trouxe aqui o slide do resultado do fundo até então. O fundo foi lançado em fevereiro de 2025, completamos 8 meses de existência e a gente está muito feliz com o resultado até agora. 92% do CDI acumulado até então e no mês de setembro tivemos um resultado superior a 130% do CDI. Lembrando que o fundo é isento de imposto de renda. O fato do Athena Infra ser um produto flexível traz uma vantagem competitiva enorme para o produto, porque ele se torna principalmente perene. E é um produto que se adequa tanto num ambiente de taxa de juros elevadas quanto de taxa de juros baixas. E certamente é um produto chave para ser considerado no portfólio dos investidores que buscam alto potencial de retorno sem abrir mão da qualidade das carteiras e, claro, com isenção de imposto de renda.